A paz do Senhor Cristo, meus amados, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre a palavra do Senhor, para falar daquilo que o Senhor pediu que cada um de nós fizéssemos, quer fazer o ID dele, quer levar essa palavra que cura, essa palavra que transforma, essa palavra que salva para um maior número de pessoas, que a gente possa sempre estar levando essa palavra, que a gente possa estar sempre levando esse caminho, que a gente possa sempre estar fazendo a vontade de Deus, para que mais pessoas possam conhecer esse evangelho que cura, salva e transforma vidas. Esse evangelho ainda cura, esse evangelho ainda transforma, esse evangelho ainda salva, faz sinais, milagres e maravilhas na vida daqueles que de alguma forma são tocados por essa palavra, são trocados por essa experiência, por esses pensamentos, por essa verdade que produz coisas incríveis ainda no nosso tempo. Eu sei que muita gente diz, nós não vemos sinais, milagres e maravilhas mais como antigamente, mas eu sou daqueles que ainda vejo sinais, milagres e maravilhas por todo o tempo, em todo momento, com todas as pessoas. Os sinais estão aí para quem possa ver, para quem queira ver. Basta que a gente continue seguindo fervorosamente essa palavra, continue seguindo este caminho, essa verdade, que certamente os milagres, os sinais e as maravilhas vão alcançar aqueles que creem, porque tudo é pela fé, é sempre pela fé. E hoje eu queria falar um pouquinho dessa fé, um pouquinho desse profetizar que a gente encontra lá em Ezequiel 37, mais propriamente no versículo 3 e 4 de Ezequiel. Lá no versículo 3 está escrito dessa forma: E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Ou seja, esses ossos podem ter vida, porque são ossos que estão ressecados, ressequidos, extremamente secos. Era um momento onde o povo passava por muitos desafios, mas muitos desafios mesmo. Desafios que pareciam intransponíveis, que pareciam difícil de você imaginar um povo diante de tantos desafios, diante de tantas dificuldades, de alguma forma simbolizados aqui por esses ossos. E ele pergunta, esses ossos podem ter vida? E aí ele responde, a Jesus, ele responde ao Senhor, só o Senhor o sabe, só o Senhor sabe. Ou seja, só o Senhor tem a resposta para algumas coisas. E o Senhor responde a ele, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E quando a gente vai transcorrendo no texto, a gente vai percebendo que esses ossos passam a ganhar vida. Eles passam a receber o Espírito de Deus e se transformam num grande exército para fazer a obra do Senhor. Mas isso só aconteceu por quê? Porque Ezequiel teve coragem de obedecer à ordem do Senhor e profetizar sobre aqueles ossos. Então, o que Deus está pedindo para a minha vida e para a tua vida aqui nesse exato momento é que a gente tenha coragem de profetizar, que a gente profetize vida onde parece que não existe vida, que a gente profetize amor onde parece que não existe mais amor, que a gente profetize coragem onde parece só existir o medo, que a gente profetize trabalho onde parece existir desemprego, que a gente profetize coisas boas onde a gente não consegue enxergar nada de bom. Mas para isso precisa de fé, para isso precisa de coragem e para isso precisa colocar esse canal que está disponível em cada um de nós, que é o falar, que é o pensar, que é o agir a serviço desse nosso Deus, a serviço de Jesus. Então que a gente profetize. Quando Moisés manda os 12 espias olharem lá a terra prometida, vocês se recordam que 10 deles disseram que aquela terra não poderia ser tomada, e apenas 2 deles disseram que aquela terra poderia ser tomada, que poderia ser deles, que aquela realmente era a terra prometida que emana leite e mel. E apenas os 2 que profetizaram aquela terra como aquela terra prometida foram exatamente os 2 que pisaram na terra prometida. Aqueles que profetizaram que aquela não era uma terra, que aquela terra não podia ser tomada, que haviam gigantes, que não era possível vencer aqueles gigantes, eles não entraram na terra prometida. Aleluia!
Quando o povo sai do Egito e diz que não conseguiria se livrar de Faraó, e uma grande parte daquele povo acreditava nisso, principalmente as pessoas mais antigas, o que acontece com aquelas pessoas? Elas de fato não entram na terra prometida. Por quê? Porque Deus não queria que elas entrassem? Não, Deus queria que elas entrassem. Deus não queria que eles ficassem 40 anos no deserto. Deus queria que aqueles 10 também tivessem entrado na terra prometida, aqueles 10 espias. Só que eles mesmos profetizaram isso para a vida dele. E Deus nos deu o livre-arbítrio. A nossa boca pode ser bênção, mas ela também pode ser maldição. Ou seja, a gente pode abençoar, mas também pode amaldiçoar a vida dos demais, mas também a nossa própria vida. Quando a mulher do fluxo diz: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aleluia! Ou seja, ela pensa, e mais que pensa, porque antes da gente falar algo, aquilo passa pela nossa mente. E quando passa pela nossa mente, a gente começa a pensar aquilo, a gente começa a vivenciar aquilo, até que de alguma forma aquilo sai pelas nossas bocas, aquilo sai através do verbo, aquilo sai de alguma forma de nós profetizando algo para a nossa vida. E ela diz exatamente isso. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E o que acontece com ela? Ela simplesmente toca nas vestes de Jesus e é curada. Aleluia! Então, ou seja, que nós profetizemos, mas não profetizemos coisas ruins. Que nós possamos dar graça em tudo. Que nós possamos agradecer por tudo, que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Então que a gente faça isso em todo tempo, em todo momento. Eu sei que existem pessoas que estão precisando dessa mensagem nesse exato momento. Talvez você seja uma delas. Então, profetiza com coragem, faz como Ezequiel, faz como aquela mulher do fluxo do sangue, faz como aqueles que acreditaram que poderiam pisar na terra prometida, faz como aqueles 2 espias que entraram na terra prometida, aleluia, profetiza sobre a tua vida coisas boas, em tudo dai graça em tudo, não importa o que esteja acontecendo, dai graça, porque às vezes a gente não entende algumas coisas, mas conforme for transcorrendo, conforme o tempo for passando, a gente vai entendendo o mover de Deus, o transformar de Deus, a ideia de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas. E aquilo que Ele tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que a gente possa pensar, imaginar ou querer. Porque são os pensamentos dele muito melhor do que os nossos, são o querer dele muito melhor do que o nosso querer, é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então que a gente possa crer nisso, que a gente possa avançar nisso, que a gente possa seguir nesse caminho, nessa vontade, ou seja, que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para cada um de nós, porque certamente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você gostou desse vídeo, encaminha ele para alguém, curte, comenta, compartilha, diz em qual área que você está mais precisando, aquilo que você mais está precisando na sua vida hoje. Se você precisar de oração, deixe aí o seu pedido de oração que eu vou orar por você, porque nós precisamos uns orar pelos outros para que nós possamos avançar. São tempos difíceis, tempos de desafios, mas unidos nós podemos avançar cada vez mais nesse reino. Que nós possamos fazer a vontade de Deus em todo tempo e a todo momento. Eu profetizo vida sobre a sua vida, eu profetizo amor sobre a sua vida, eu profetizo coragem sobre a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como estejam esses ossos, eles podem estar ressecados, ressequidos, não importa. Apenas profetiza com coragem, porque aquilo que você tanto almeja irá se concretizar. Eu creio, amém? Glória a Deus e até o próximo vídeo nesse aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos, irmãos.